Pare por um segundo. Não literalmente. Você provavelmente está fazendo outra coisa enquanto ouve isso. Talvez dirigindo. Talvez lavando louça. Talvez com 3 abas abertas no navegador. Uma mensagem não respondida no celular e aquela lista de tarefas que você reescreveu pela 4ª vez essa semana sem riscar nada dela. E tudo bem. Porque isso, exatamente isso, é o tema de hoje. Quantos projetos você tem abertos agora mesmo, não as abas do navegador? Os projetos de vida. O curso que você comprou e está na metade. O livro que você começou a escrever no ano passado. A academia que você entrou em janeiro com aquela energia de virada de ano. Um negócio que você mapeou num caderninho que está na gaveta. A dieta que durou 11 dias. O podcast que você gravou 2 episódios e parou. A leitura que foi interrompida no capítulo 7. Quantos? Se o número for maior que 3, você não está sozinho. Se o número for maior que 10, você está no grupo que nunca vai admitir isso em voz alta, mas que vai compartilhar este vídeo em silêncio para alguém que precisa ver isso, enquanto pensa que está falando de si mesmo. Isso é vergonha produtiva, e ela vai ser muito útil hoje. Fique conosco até o fim, porque vamos ter um bombardeio de conhecimentos, de pessoas que estudaram a fundo esse tema, navegaram pela procrastinação, ansiedade, pelo medo do fracasso e até pela falta de organização. E o melhor, agrupamos tudo isso para construir hábitos que vão nos tirar dessa areia movediça. Se você chegou até este episódio, é porque percorreu uma jornada. Os vídeos anteriores desta série não são conteúdo solto, são degraus. Cada episódio construiu algo que este vai usar. Se você ainda não viu os vídeos anteriores do nosso canal, volte neles depois. E se você já está aqui há algum tempo, sabe que essa viagem tem direção. Hoje nós vamos conhecer hábitos que viram o jogo e transformam projetos inacabados em obras em movimento. Para que essa jornada continue chegando até você da forma certa, ative o sininho. Se inscreva no canal se ainda não o fez. Deixe o like neste vídeo, isso diz ao algoritmo que o que estamos construindo. Aqui importa, e comente abaixo quantos projetos você tem abertos agora mesmo. Esse número, só esse número. Você vai se surpreender com o quanto não está sozinho. O vagão quântico está parado hoje numa estação diferente. Não numa grande cidade. Numa plataforma pequena, quase deserta, onde o letreiro diz apenas uma coisa: projetos inacabados. E se você olhar ao redor desta plataforma imaginária, vai ver o que toda pessoa com esse padrão tem em algum lugar da mente: pilhas de começos. Cada uma delas com data de início e sem data de conclusão. Todas nossas mentes brilhantes, Jung, Watts, Rogers Peterson e Hélio Couto, prontos para prestar suas contribuições. E para esse tema uma ajuda extra de um convidado que vem da Europa Central, com uma pesquisa que levou décadas para ser concluída, o que, dadas as circunstâncias, tem uma ironia poética perfeita. Mihaly Csikszentmihalyi entra no vagão com a tranquilidade de quem passou a vida inteira estudando o estado em que o tempo desaparece. A revelação inicial dele, eles nunca chegaram ao limiar. E antes que qualquer pensador fale, o arquiteto quântico precisa dizer uma coisa que vai mudar o enquadramento de tudo que você sempre acreditou sobre esse padrão. Você não tem problema de disciplina. Repita isso internamente uma vez. Você não tem problema de disciplina. O que você tem é um sistema nervoso e um circuito dopaminérgico que foram, literalmente, neurologicamente treinados para preferir o começo ao fim. E isso não é fraqueza de caráter, é biologia. Mas biologia que virou identidade, e identidade que virou destino. É sobre isso que vamos falar hoje. O ciclo de iniciar sem concluir não é uma falha de produtividade. É uma crise de identidade crônica disfarçada de entusiasmo. Cada projeto que você começa e abandona não é apenas uma tarefa incompleta. É um fragmento de quem você prometeu ser para si mesmo. E com o tempo, esse é o dado que vai doer. O seu cérebro aprendeu que você não é alguém que termina. E quando essa identidade está instalada, todo o comportamento passa a servi-la automaticamente. Vamos entender como isso aconteceu. E mais importante, o que fazer com isso hoje, Alan Watts começa. Pense na forma como você planeja uma viagem. Há um momento, antes de partir,
em que a viagem é perfeita. Você não enfrentou o atraso no aeroporto. Não descobriu que o hotel fica numa rua barulhenta. Não se sentiu cansado no terceiro dia. A viagem que existe na sua cabeça antes de acontecer é sempre melhor do que qualquer viagem real. E sabe qual é o problema disso? O prazer já foi consumido, na antecipação, antes de sair de casa. Isso não é filosofia abstrata. É neurociência que Watts intuiu décadas, antes dos instrumentos existirem, para confirmá-la. Quando você tem uma ideia nova, um projeto, um negócio, um plano, o seu cérebro libera dopamina. Mas aqui está o dado que a maioria das pessoas não sabe. A dopamina não é o neurotransmissor do prazer. É o neurotransmissor da antecipação, da busca, do e se. O prazer real, a satisfação de completar, usa outro circuito, muito menos estimulante, muito menos dramático, muito menos viciante. Joe Dispenza diz: quando você imagina um novo projeto, o córtex pré-frontal acende como uma cidade iluminada à noite. A dopamina sobe. O corpo experimenta uma antecipação de recompensa que é, em termos fisiológicos, indistinguível da recompensa em si. Você literalmente sente como se já tivesse chegado. E quando o corpo sente que já chegou, o impulso de percorrer o caminho enfraquece. Por que, se você já está lá? Isso explica o padrão com uma precisão desconfortável. Você compra o curso e sente que está aprendendo. Você se inscreve na academia e sente que está mais saudável. Você abre o caderno e escreve o título do capítulo e sente que está escrevendo o livro. O início da ação ativa o mesmo circuito que a conclusão. E o cérebro, que é um otimizador energético por natureza, escolhe o caminho mais curto para a recompensa. Iniciar é o caminho mais curto. Mas aqui entra Csikszentmihalyi, com o dado que completa o quadro. Existe um estado que o ser humano descreve consistentemente como o mais satisfatório que existe. Não é o início. Não é o planejamento. É o flow. O estado de imersão total em que o tempo desaparece. A autoconsciência some e a ação e a consciência se fundem num único movimento. Esse estado, segundo os meus dados, é onde a maioria das pessoas relata os maiores picos de significado e satisfação da vida. E qual é o problema? O flow não começa no início de uma tarefa. Começa depois de um limiar de engajamento. Em média, em torno de 15 a 20 minutos de atenção sustentada numa única direção. Se você troca de tarefa antes desse limiar, e hoje a maioria das pessoas troca em menos de 3 minutos, você nunca chega ao flow, nunca em nenhum projeto, em nenhuma atividade. E sem flow, o trabalho fica árido, difícil. E então você procura a próxima coisa que vai dar aquela sensação de começo. É um loop perfeito e cruel. O início da dopamina, o meio exige esforço sem recompensa imediata. Antes do flow se instalar, você troca. A troca da nova dopamina e o ciclo reinicia. Caro, e aprofunda ainda mais o tema. O que os dados de Csikszentmihalyi descrevem é o sintoma. A neurociência captura o mecanismo. Mas há uma pergunta anterior que precisa ser feita. Por que alguém precisaria desse loop? Por que uma pessoa inteligente, capaz, com objetivos genuínos, escolheria repetidamente a antecipação em vez da conclusão? Porque concluir é perigoso. Jung explica devagar com o peso de décadas de consultório. Quando você inicia um projeto, ele ainda pode ser tudo. Pode ser o livro que muda vidas. Pode ser o negócio que prospera. Pode ser a versão de você que sempre você quis ser. Enquanto não está concluído, a possibilidade existe intacta. Mas quando você conclui, quando entrega, quando publica, quando apresenta, a possibilidade colapsa numa realidade. E essa realidade pode não ser o que você esperava. Pode ser recusada, pode ser ignorada, pode ser mediana. E então o abandono do projeto não é procrastinação. É proteção. É o ego protegendo a imagem de si mesmo, de uma prova que poderia ser devastadora. Isso é o que Jung chamaria de defesa da persona, a máscara que construímos para o mundo e para nós mesmos. Enquanto o projeto não está concluído, a persona de alguém que poderia ter feito algo extraordinário permanece intacta. A conclusão arriscaria essa persona. E aqui que o padrão deixa de ser um problema de agenda
e se torna um problema de identidade. Rogers entra com a peça que completa esse quadro psicológico. Na minha experiência clínica, muitos dos projetos que as pessoas começam não são projetos delas. São projetos de quem elas acham que deveriam ser. São respostas a expectativas internalizadas, a comparações com outras pessoas, a versões idealizadas do eu que nunca foram examinadas criticamente. E quando o self real encontra o projeto do self idealizado, há uma incongruência. O organismo percebe que está perseguindo algo que não é seu. E isso dói de um jeito diferente. Porque significa que parte dos seus projetos abandonados não eram sabotagem. Eram sabedoria. O problema é que quando o organismo não distingue entre esse projeto não é meu, e eu não mereço concluir nada, o padrão de abandono se generaliza e vira identidade. Agora, o exercício deste capítulo não é um protocolo. Não tem prazo, não tem número de dias. É uma prática que você pode fazer agora mesmo, enquanto dirige, enquanto caminha, enquanto está parado num semáforo. Pense em um projeto que você começou e não terminou. Só um. O primeiro que vier à mente. Agora faça uma única pergunta a esse projeto, internamente, sem analisar. Só deixando a resposta emergir, esse projeto era meu ou era de quem eu achava que devia ser? Não precisa responder agora. Não precisa escrever. Só deixe a pergunta trabalhar. Ela vai encontrar a resposta, sem que você force nada. E quando a resposta vier, hoje, amanhã, na semana que vem, você vai entender algo sobre aquele abandono que nunca entendeu antes. Faça isso com quantos projetos quiser, não de uma vez. Aos poucos. Sem protocolo. Há um dado de neurociência que ainda não foi apresentado neste vagão. E o arquiteto quântico avisa: este é o que vai mudar a forma como você se vê, não como você vê os seus projetos. Como você se vê. Em 2021, pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos publicaram um estudo sobre o que chamaram de resation, ou ativação residual. O que eles descobriram é que quando uma tarefa é interrompida antes de ser concluída, o cérebro não libera completamente o contexto dessa tarefa. Ele mantém um arquivo ativo em background, uma espécie de processo rodando em segundo plano que consome recursos cognitivos, mesmo quando você está fazendo outra coisa completamente diferente. Esse fenômeno já era conhecido parcialmente pelo chamado efeito Zeigarnik, descoberto pela psicóloga russa Bluma Zeigarnik nos anos 1920, quando ela observou que garçons se lembravam muito melhor de pedidos não entregues do que de pedidos já finalizados. O cérebro mantém aberto aquilo que não fechou. Agora multiplique isso por 20 projetos abandonados. Você não está apenas com projetos incompletos na gaveta. Você está carregando 20 processos, rodando em background na sua mente, cada um consumindo atenção, energia e capacidade cognitiva de forma invisível, a sensação de cansaço sem causa, a dificuldade de se concentrar, a impressão de que a sua mente está sempre cheia, mesmo quando você não está fazendo nada complexo. Isso tem um nome técnico: cognitive load, ou carga cognitiva acumulada de tarefas incompletas. E aqui vai um dado secreto sobre isso. Cada projeto que você abandona não só deixa um arquivo aberto, ele registra uma microderrota no sistema de autoimagem. Não uma derrota dramática, uma microderrota. Mas microdermaotas acumuladas em série criam o que os neurocientistas chamam de helplessness generalizado. A incapacidade aprendida de acreditar que você pode concluir algo, porque o histórico de comportamento contradiz essa crença repetidamente. Spence entra aqui com precisão cirúrgica. O que estou descrevendo em termos de neuroplasticidade é que os circuitos que dizem "eu não termino as coisas" ficam mais espessos a cada abandono. A mielinização dos neurônios que executam esse padrão aumenta. Literalmente mesmo, o cérebro fica estruturalmente mais eficiente em não concluir. Não porque você seja fraco, porque o cérebro é uma máquina de eficiência que consolida o que é repetido. Isso é simultaneamente a pior e a melhor notícia. A pior: você treinou o cérebro para isso durante anos.
talvez décadas. A melhor neuroplasticidade funciona nos dois sentidos. O que foi treinado pode ser retreinado. E não leva o mesmo tempo que levou para instalar o padrão, porque o cérebro adulto aprende por intensidade e emoção, não só por repetição. O What's intervém com sua leveza. Vocês estão descrevendo o paradoxo do homem moderno. Ele acumulou mais ferramentas de produtividade do que qualquer geração anterior, mais aplicativos, mais sistemas, mais metodologias. E está mais incapaz de concluir qualquer coisa do que seus ancestrais, que construíam casas com as próprias mãos. Porque o problema nunca foi a ferramenta, foi a relação com o tempo, com o processo, com o presente. Peterson entra na conversa com o que todo mundo precisa ouvir. Há um componente moral nisso que está sendo suavizado demais. Cada projeto que você abandona é uma promessa quebrada. Com quem? Com você mesmo. E o ser humano, que quebra promessas consigo mesmo consistentemente, perde algo muito mais valioso do que tempo. Perde a confiança em si mesmo. E quando você não confia em si mesmo, não é capaz de se comprometer com nada verdadeiro, porque alguma parte de você sabe que vai trair o compromisso. Isso é duro e é justo. Não como acusação, como diagnóstico. Porque o antídoto para isso não é força de vontade. São pequenas conclusões reais. É restaurar, através de evidências comportamentais concretas, a confiança que o padrão de abandono erodiu. E é exatamente aqui que Csikszentmihalyi tem algo fundamental a dizer sobre como o flow se conecta a isso. Ele diz que em suas pesquisas, os indivíduos com maior índice de bem-estar subjetivo não eram os mais talentosos. Não eram os mais disciplinados. Eram os que tinham mais experiências de conclusão, de flow atingido. De tarefas levadas até o fim, não grandes tarefas. Tarefas de qualquer tamanho desde que concluídas. O cérebro que conclui aprende a confiar no processo. E quando aprende a confiar no processo, passa a tolerar o meio, aquela parte difícil, sem dopamina. Sem flow ainda instalado, porque tem memória de que o fim existe e vale a pena. A memória de conclusão é o recurso mais subestimado no desenvolvimento humano. E você pode começar a construir a sua memória de conclusão hoje, com qualquer coisa pequena. Hélio Couto, que esteve em silêncio até agora, fala com uma perspectiva que amplia o quadro, para além da neurociência. Do ponto de vista quântico, cada projeto inacabado é uma intenção suspensa no campo. Uma frequência emitida sem resolução. Imagine um acorde musical tocado, mas nunca resolvido. Essa tensão permanece no campo vibracional do indivíduo, não como metáfora, como padrão de emissão real. E o campo, que responde à sua frequência, recebe esse sinal de incompletude como instrução. Você, literalmente, emite incompletude e atrai correspondências a isso. O campo não julga. Ele espelha. Tudo que foi dito até aqui é diagnóstico, importante, necessário, revelador. Está na hora de entrar no que Jung chamaria de integração, o processo pelo qual o padrão não é combatido, mas compreendido e, através da compreensão, transformado. Antes disso, se o que foi dito aqui ressoou, se você se reconheceu nesse ciclo, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece, que vive nesse loop. Ofereça esse presente para ajudar quem está vivendo este momento. Ainda vamos entrar em mais searas deste território do multiskill ao longo da nossa jornada. Explorar a atenção fragmentada e como reconstruir a capacidade de concluir a partir da identidade, não da força de vontade. Você vai querer estar aqui para isso. E você pode ajudar nessa jornada, curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo em nosso canal. Como toda teoria precisa de um rosto, porque o cérebro não muda com dados. Muda com histórias. Com rostos, com reconhecimento. Vamos colocar rostos nesse padrão? Temos uma mulher de 34 anos. Vamos chamar nossa participante de Beatriz, que trabalha como gestora de projetos numa empresa de tecnologia em São Paulo. Ela é excepcionalmente boa no trabalho. Organizada, eficiente, capaz de gerenciar 10 entregas simultâneas de outras pessoas. Mas quando se trata dos seus próprios projetos pessoais,
o curso de design que ela sempre quis fazer, o canal que ela planejou lançar, o livro de contos. Que ela começou 3 vezes, 0% concluído todos. Quando ela entrou em terapia, a primeira coisa que o terapeuta perguntou foi o que aconteceria se você lançasse o canal e ele não crescesse. Ela ficou em silêncio por um tempo longo e então disse: eu deixaria de ser alguém que poderia ter feito isso. E teria reconhecido isso imediatamente como defesa da persona. Enquanto o canal não existe, Beatriz é alguém com potencial não testado. Se o canal existe e não performa, ela é alguém que tentou e não conseguiu. A proteção é a não conclusão. O abandono é o mecanismo de preservação da identidade. O que ela fez? Não lançou um canal. Lançou um único vídeo. Sem anunciar, sem estratégia, sem thumbnail perfeita. Um vídeo de 5 minutos, falando sobre algo que ela sabia. E quando terminou de editar e publicou, sem esperar nenhum resultado, ela disse que sentiu algo que não sabia nomear. Que só depois entendeu ser o que Rogers chamaria de congruência. O alinhamento entre quem ela era e o que estava fazendo. Não precisou de sucesso, precisou de conclusão. O segundo rosto é de um homem de 42 anos, que vamos chamar de Renato, empreendedor serial no Brasil. Ele abriu e fechou 4 negócios. Não por falta de talento, todos tinham tração inicial. Mas, em todos eles, o padrão era idêntico. Nos primeiros 3 meses, energia máxima, trabalho intenso, resultados iniciais. Do 4º mês em diante, perda de interesse progressiva, surgimento de uma ideia melhor e, eventualmente, o encerramento. O que ele descobriu, num processo de autoconhecimento, que levou 2 anos, é que os negócios que ele abria nunca eram os negócios que ele queria. Eram os negócios que ele acreditava que pessoas como ele deveriam querer. A influência do pai bem-sucedido, a pressão social de um certo perfil de sucesso, a persona do empreendedor bem-sucedido sendo construída, sem que o self-real fosse consultado. Carros diz que há uma diferença entre o eu que experiencia e o eu que avalia a experiência. Quando essa diferença é grande demais, o organismo entra em colapso de direção. O que Renato fez? Ficou 1 ano sem abrir nada. 1 ano inteiro fazendo uma única coisa, terminando projetos pequenos. Consertou coisas em casa, que estavam quebradas há anos. Terminou um curso online, que estava na metade. Leu livros que havia abandonado no capítulo 3. Não por produtividade, por retreinamento. Por restaurar a memória de conclusão. E quando ele abriu o próximo negócio, 1 ano depois, foi o primeiro que veio de dentro. E é o único que ainda está funcionando. O terceiro rosto, e este vai ser mais difícil, é você. Não você como personagem abstrato. Você como ser humano, que está ouvindo isto agora e que, em algum nível, reconheceu o padrão. Que sentiu aquela contração específica quando o arquiteto quântico perguntou quantos projetos você tem abertos. E fala diretamente. O que os casos que foram descritos têm em comum não é fraqueza. É uma estrutura psíquica que priorizou a proteção sobre a expressão. E essa estrutura não foi escolhida conscientemente. Foi construída em resposta a experiências reais, frequentemente na infância ou adolescência, onde a conclusão, a entrega, a exposição, o resultado foi associada a julgamento, humilhação ou decepção. Se você mostrou algo que criou e foi ridicularizado. Se você tentou algo e ouviu que não era bom o suficiente. Se você foi comparado a alguém melhor, numa fase em que ainda estava aprendendo, o sistema aprendeu, conclusão é perigosa. E passou a evitá-la com maestria, isso não é desculpa. É compreensão. E compreensão é o primeiro passo da transformação. Não porque entender automaticamente muda o comportamento, mas porque sem entender a origem. Você vai combater o sintoma para sempre, sem tocar na raiz. Watts entra aqui com uma das observações mais libertadoras deste episódio. A maioria das pessoas trata os seus projetos inacabados como fracassos, ele diz. E eu sugiro uma perspectiva diferente. Eles são o mapa mais honesto que você tem de si mesmo. Cada projeto que você começou diz algo sobre quem você quis ser. Cada abandono diz algo sobre o que você temia se tornar.
Juntos, eles formam um retrato de uma pessoa em processo, não de uma pessoa falha. O problema não é que você começou e não terminou. O problema é que você tirou a lição errada disso. A lição certa não é: eu não consigo concluir nada. A lição certa é: eu ainda não descobri o que é genuinamente meu para concluir. Csikszentmihalyi acrescenta o dado que fecha este capítulo. Em 30 anos de pesquisa sobre flow, o elemento mais consistente entre pessoas que experienciam esse estado regularmente não era talento, não era disciplina, não era metodologia. Era autenticidade de escolha. Elas estavam fazendo coisas que queriam genuinamente fazer, não coisas que deveriam fazer. E quando essa autenticidade existe, o limiar de engajamento cai, o flow chega mais rápido. A tolerância ao meio, aquela fase difícil sem dopamina, aumenta naturalmente. Porque o significado sustenta o que a disciplina não consegue. Isso abre uma pergunta que vai carregar para o próximo capítulo. Como distinguir o que é genuinamente seu do que é a persona que você construiu para o mundo? E como, a partir dessa distinção, começar a construir o que um chamaria de totalidade. A integração entre quem você é e o que você cria. Jung fala: durante décadas eu estudei o que chamei de processo de individuação, o caminho pelo qual um ser humano se torna, genuinamente, o que é não o que foi condicionado a ser. Não o que foi ensinado a valorizar. O que é, na sua natureza mais profunda? E o que descobri é que o ciclo de iniciar sem concluir é uma das formas mais comuns de resistência à individuação. Porque concluir exige que você se posicione, que você diga: isso é o que eu fiz, isso é o que eu sou capaz de fazer, isso é o que eu ofereço ao mundo. E essa posição é, em essência, uma declaração de identidade, uma afirmação de existência. E afirmar a existência, realmente afirmar, com a vulnerabilidade que isso implica, é um dos atos mais corajosos que um ser humano pode praticar. O antídoto para o seu padrão não é disciplina, é coragem de identidade. Watts ainda explica: o que Carl Jung está descrevendo é o que eu chamaria de estar totalmente presente no processo. A maior ilusão que sustenta o ciclo de não conclusão é a ilusão de que o valor está no destino, no lançamento, no resultado, na aprovação. E enquanto você vive para o destino, o processo é apenas um obstáculo, algo a ser tolerado. E o que você tolera, você abandona quando o custo se torna alto demais. Mas, se o processo for o destino, se o ato de escrever for o ponto, não o livro publicado. Se o ato de construir for o ponto, não um negócio valorizado. Então, cada momento do processo tem valor completo em si mesmo. E você para de precisar da aprovação externa para justificar a continuação. Isso não é uma instrução. É uma reorientação de valor. E ela não acontece de uma vez. Acontece por experiências repetidas de estar presente no processo, que é exatamente onde o flow vive. Hélio Couto retoma o fio quântico com a perspectiva que fecha o ciclo energético deste episódio. Cada projeto que você conclui, não importa o tamanho, fecha um loop vibracional. Resolve uma tensão no campo. E um campo com menos tensões irresolvidas tem mais espaço para receber. A abundância, em qualquer dimensão, financeira, criativa, relacional, flui com mais facilidade para um campo que sabe completar. Porque completar é, vibratoriamente, uma afirmação de que você acredita no processo, de que você confia no que começa. E o universo responde à confiança com colaboração. Peterson fecha com um elemento que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo precisa. Há um preço que não foi mencionado ainda. O preço de não concluir. Não o preço emocional, esse foi bem descrito. O preço existencial. Cada vez que você abandona algo que prometeu a si mesmo construir, você compromete a narrativa da sua própria vida. E o ser humano não é um ser de dados, é um ser de narrativa. Você vive dentro de uma história. E a história que você conta sobre si mesmo determina o que você é capaz de imaginar para o seu futuro. Se a sua história diz: eu começo tudo e não termino nada, você vai interpretar cada novo começo através dessa lente. E inconscientemente vai procurar confirmação da história. Vai abandonar antes de concluir,
porque a conclusão contradiz a narrativa e o cérebro prefere coerência a crescimento. Mas histórias mudam, com evidências, com conclusões reais, ainda que pequenas, com o acúmulo deliberado de momentos em que você disse que ia fazer e fez. Mude uma linha da história, uma de cada vez, e a história inteira começa a mudar. E agora o exercício matador deste episódio. Não tem prazo, não tem protocolo de 7 dias. Não tem sequência rígida. O que tem é uma prática simples, inédita no formato e poderosa na estrutura. Que você pode fazer agora, ou esta noite, ou no próximo momento de silêncio que tiver. Chame isso de um fechamento. Pegue um dos projetos inacabados, não o maior, não o mais importante, o mais simples que você tem, e faça uma única pergunta a ele: o que seria o mínimo que eu precisaria fazer para declarar isso concluído? Não o ideal. Não o perfeito, o mínimo real. Aquele ponto em que você poderia olhar para esse projeto e dizer: honestamente, isso chegou a um fim. Incompleto na escala, completo na intenção. Pode ser publicar o primeiro capítulo, não o livro inteiro. Pode ser montar a sala que você prometeu organizar, não reformar a casa. Pode ser enviar aquela mensagem que você ficou adiando há semanas, não ter a conversa perfeita. E quando você identificar esse mínimo, não amanhã, não na semana que vem, quando surgir o momento certo, faça. Não para o mundo. Para você, para o sistema nervoso que precisa de uma memória de conclusão. Para o campo vibracional que está aguardando a resolução do acordo de suspenso. Para a criança que prometeu a si mesma que ia criar algo e ainda está esperando que o adulto que ela se tornou cumpra essa promessa. Faça isso com quantos projetos quiser, sem protocolo, sem cronograma. Como um hábito de integridade com o próprio eu. E agora, o mantra deste episódio, não para repetir como obrigação, para sentir como verdade: eu sou alguém que conclui. O que eu começo, eu respeito o suficiente para terminar. Cada conclusão, por menor que seja, é uma prova de quem eu sou. Eu confio no processo, eu confio em mim. Repita quantas vezes quiser, no silêncio do carro, no intervalo entre tarefas. Antes de dormir, não como afirmação vazia, como instrução ao sistema nervoso de que a narrativa está mudando. E antes de encerrar, uma última coisa. No próximo episódio desta série, vamos entrar no território que é a continuação direta de tudo que foi dito hoje. O que acontece no cérebro quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. A ciência do multitasking. E por que o cérebro que acredita estar fazendo tudo, está, na verdade, fazendo nada com maestria? É o próximo degrau desta jornada. E se o que foi dito aqui chegou até você de alguma forma, o próximo episódio vai ser ainda mais revelador. Ative o sininho. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. E deixe um comentário com o número de projetos que você tem abertos e, se quiser, com o nome de um que você vai fechar primeiro, porque a mudança não começa com um projeto perfeito. Começa com o primeiro fechamento real. O vagão continua em movimento. Os passageiros permanecem. A jornada não termina aqui, ela se aprofunda. Eu sou o arquiteto quântico. E você não chegou aqui por acaso.